bate-papo e os bons amigos. Sempre antenado no que é bom. Na mira do som, na mira do som, na mira do som, na mira do som. Estamos começando o programa Na Mira do Som, diretamente aqui da Connect TV, em Alphaville. Estou com Tuca Rossetti aqui no meu estúdio. Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia. Ele que é músico, instrumentista, produtor, ele trabalhou com grandes artistas por aí. Tuca, quero começar lá atrás, lá no começo de tudo, lá nos primórdios. Como é que começou a paixão por música? Da onde surgiu? Bom, beleza. Boa tarde para todos aí. Eu agradeço o Fabinho em chamar aqui, um prazer. Eu vou tentar ser sucinto, porque o tempo é rápido, né? Eu comecei essa carreira musical. Na verdade, meus pais, meus avós eram já músicos, né? Tocavam já nas colônias de café, na fazenda, com acordeão e tal. Mas com 13 anos, meu pai comprou uma bicicleta para mim. Você vai falar, esse cara tá louco, né? Não, eu ganhei uma bicicleta, não tocava nada. E eu andava pelas ruas de Osasco com aquela bicicleta e teve um acidente muito feio na Primitiva. Ele comoveu a cidade. Aí meu pai falou, olha, eu vou vender a sua bicicleta. Porque ficaram com medo. Foi uma coisa muito forte na época, né? E eu vou te comprar o quê? O que você quer? Eu vou te dar um violão. Aí ele me comprou um violão tonante, o rei dos violões. Nossa, o tonante, aquele que começou com quase todo mundo. Eu também tive um tonante. Você já deve ter escutado gente falando isso aí aqui, né? E comprou um violão tonante. Eu não sabia afinar, eu não sabia nenhum acorde, não sabia nada. Aí meu pai me chamou e me ensinou 3 acordes. O acorde de sol, o acorde de dó, eu punha a mão assim para pôr os dedos, e o acorde de lá, que é os 3 dedos juntos. E pum, eu bati aquilo. Eu falei, mas é muito difícil isso daí, né, meu? Tinha que ter calo no dedo, tinha que... Isso. Não tinha afinador. Aí é o seguinte, nós estamos falando de uma época, Fabinho, que não tinha nada. Nada, né? Nada. No começo Nada. de tudo. Então, O afinador era um apito, né? Esse veio depois, o garfinho que você bate, tinha a nota lá. É o diapasão. Diapasão de lá. No orelhão, que foi o primeiro que nós tivemos depois. E então o que a gente fazia? A gente ligava o rádio e escutava uma música que a gente conhecia, escutava falar que era em sol e afinava a corda sol. Quando estava tocando a música, afinava em sol, ajustava, muito bem. Aí foi aprendendo a fazer os acordes, toca um pouco aqui, um pouco ali, fui aprendendo os acordes do violão e comecei a tocar a música do Roberto Carlos e os Beatles, né, meu? Quando os Beatles vieram, aí a gente ficou louco. Eu, o Paulo Tadeu e o Gilito, a gente se reunia e cada um falava, aqui tem um tom, a gente só sabia 2 notas, o sol, ré, né? I Should Have Known Better tinha 4, 5 acordes, a gente só sabia 2, então ia tocar tudo errado, né? E inglês ainda, nós não sabia nem o português direito, estava na escola. Aí foi aprendendo a tocar esse violão, foi evoluindo, começamos a tocar as músicas dos Beatles. Aí saiu uma revista chamada Melodia, que uma vez por mês saía uma letra em inglês. E saiu a Wanna Hold Your Hand, né? Então a gente ouvia no rádio a pronúncia e tocava no banco do jardim. Aí o meu pai me pôs em aprender um pouco do violão clássico. Eu fiz 2 anos de violão clássico. Nossa, que legal. Aí eu fiz o violão clássico com um professor, ele era um feirante, e ele vendia batata na feira, né? Entendeu? Ele era vendedor de batata. Mas ele era um senhor violonista clássico, né? E a gente aprendi a dedilhar, porque a gente não sabia só batidão, né? Aprendi a dedilhar. Mas eu queria tocar Beatles, né? Aí com 2 anos eu e o Paulo Tadeu, nós saímos da escola e começamos a tocar já mais legal. E nós começamos a fazer a música do estilo música tocada. Começaram a pintar as guitarras, entendeu? Então, isso a gente está falando? Isso daí é 66, 66, 67. Por aí. Então começaram a tocar... Praticamente 10 anos depois da criação dos rock and roll, né? No comecinho lá do fundão, né? Da época dos Beatles para trás que veio isso daí, né?
Mas a gente só tinha mais acesso a esses caras, o Elvis e tal. E vieram os Shadows, Jet Black, Nacional, depois vieram os Incríveis, depois Ventures. Então nós tocamos tudo no violão. Depois começamos a comprar os Felpinha da vida, que eram amplificador valvulados da época. Mas isso é muito, qualidade muito ruim. As cordas da guitarra não bendeava, a corda dura, meu. A gente já tinha calo no dedo, mas não conseguia. Não conseguia bendear. chegar a fazer Não. os acordes. Se você fazia muita alavanca, quebrava a corda. As Ou cordas... você afinava muito, né? É porque as ligas das cordas evoluíram muito, meu. As cordas não tinham elasticidade. Hoje você pega uma corda e bendeia ela lá em cima. Naquela época você rasgava o dedo. E não conseguia fazer o bend. Não fazia nada, era um pedaço de pau com umas cordas amarradas. Aí entrei no grupo de choro, comecei a tocar choro. Toquei chorinho uns 4 anos, aí já aprendi os acordes dissonantes, e eu fazia terças nos choros. E o Zé Barbeiro, 7 cordas, Zé Barbeiro, um dia escutar me falando, vai lembrar da gente. O Chorambolando, né, Zé? Ficou registrado. A gente tocava, ele fazia o 7 cordas, fazia a terça, o Paulinho fazia o bandolim, o Benê fazia o cavaquinho, o Carlão. Que ano, mais ou menos? Isso daí, 72, 71, 70, 72. 70, 72 ali, 74, chorinho, fazendo chorinho. Só chorinho e tal. Era um grupo de choro bem ensaiado, a gente era legal. E a gente se reunia ali num barzinho embaixo da onde agora virou depois o restaurante Paulínia, lembra Paulino? Ali do lado tinha um barzinho pequenininho e ali juntava a nata da música popular de Osasco. Américo Silveira, toquei com o Américo, toquei com o João Macacão, toquei com o Gibi, com o Zé Barbeiro. E a gente foi evoluindo. Vinha pessoal da Barra Funda de fora, todo o pessoal da Boemia ia lá naquele bar. De São Paulo ali. Vinha Barra Funda, vinha de Carapicuíba, vinha da Zona Norte, vinha lá, porque lá estavam os músicos que sabiam. E eu aprendi muita coisa com o Américo. O Américo foi um professorzão para mim, um grande músico. Meu. Ele é lenda em Osasco, eu sou lêndia. Entendeu? Ele é lenda. Não, é outra lenda de Osasco. Tuca Rossetti, quando a gente fala por aí, o pessoal sabe muito bem. Eu sinto na orelha dele. Aí ele era violeiro, arranjador, tudo. Ele morreu, bebia demais, né? Eu gostava muito do Américo, ficou na saudade. Ele está na nossa história. Toquei também com o César Antônio Salve, que é o nome da Escola de Artes lá. De Osasco, eu toquei né? com ele, eu toquei com ele também. Eu lembro quando ele faleceu, né? E aí foi evoluindo, aí começaram a vir as guitarras, né, meu, com aparelho já importado. A gente não tinha grana, meu. Mas muito difícil de ter os equipamentos nessa época, né? Que é isso. Ali falando dos anos 70 ali, para ter uma guitarra era muito complicado. Não, era tudo nacional. Tem um cara lá na Vila Militar que tem um captador Gibson. A gente ia lá, meu, ver a guitarra do cara. Pra ver a guitarra. Ele não tinha nem guitarra, é só o captador. Só o captador. Nem a guitarra. E aí, meu, aonde que você achava o captador? O pai ia buscar nos Estados Unidos, porque era militar na época da ditadura pesada. Os militares conseguiam mais coisa. A gente, meu peãozão, não tem acesso a nada. Então era guitarra nacional, amplificador nacional. Começaram a ver os amplificadores nacionais bons, começaram a vir tudo valvuladão. Bons alto-falantes e tal. Tocou com o Tremendão? Toquei com o Tremendão, True Reverb, Janine. Tudo esse aí... De baixo, entendeu? Ele não tinha uma caixa boa, mas o cabeçote era muito bom. Parecia um Marshall, era uma porrada aquilo ali. E os baixos começaram a aparecer, alguns luthiers, fazer baixo. E a gente tocava muito Sheros, música solada, porque não tinha amplificador de voz. Ainda não apareceu os amplificadores Não de voz. tinha, era só tocado nas garagens e os bailinhos rodando. É ali que nós começamos. Tudo isso ainda ali no undergroundzão, né? Tudo na garagem, garagem, não tinha. Aí apareceu a 100 da Janine e o A200. Ele tinha um botão de volume e um de tone, que fazia grave em zeros, tudo gravão. E do agudo, você deixava no meio, era aquilo. E a gente arrumou uma câmera de eco Benson. Aquela de fita. De fita, nossa senhora. Aí nós fomos tocar para tudo quanto era lugar que tinha aí. Aí começamos a tocar The Hollies, Association,
Beatles, entre outros, Badfinger, aqueles grupos primeiros lá de 4 vozes, Herman's Hermits. Aí começamos a tirar as músicas, aí a gente conseguiu o gravador cassete que gravava do rádio. Aí dava para tirar. Dava para tirar, gravava do rádio e ficava, pô, o cara fez um acorde diferente, nós ia lá, pô, eu tô fazendo Mi maior. Não, cara, é Si menor, depois vai pro Mi, aí... Só uma pergunta aqui para dar aquela quebrada assim. Certo. Quando é que vocês descobriram aquele acorde de A Hard Day's Night, que é um conjunto de acordes? Como é que foi isso? Bom, eu vou falar para você, eu descobri isso aí faz uns 2, 3 anos. É verdade? Porque eu fazia o sol com quarta, sétima e quarta. Tchim! Com todo mundo, né? Entendeu? Mas pô, a gente não tinha nunca condição de ter discernimento disso daí por causa da qualidade de som que chegava para nós, entendeu? Era muito difícil, e o né? acesso, eu não tinha acesso a nada. Para quem não sabe o que a gente está falando aqui, é que a Hard Day's Night, o primeiro acorde que quando começa a música são 3 acordes juntos. Sim. Que formam o sol com quarta e nona. Isso, sol um sol com sétima, um com a 11ª e um ré com a 7ª e a 9ª. Tchim! Baixão no piano, é um monte de instrumento. Um monte de instrumento tocando junto, fazendo um acorde só. Então, sou diferente. Olha como a gente também é cultura aqui, né? Agora, com o cassete na mão e o violão... Não tinha como escutar isso, né? Saía. E aí foi assim, entendeu? Foi aprimorando desse jeito. Tudo no ouvido e tudo assim... no ouvido. Os 2 anos de música que eu aprendi, eu usei só a parte técnica de tocar. Leitura de música, eu nunca me interessei, não sei nada, entendeu? Só a parte técnica de tocar. Só a técnica de tocar que eu me apaixonei. Porque você sabe que a gente é apaixonado, né, Fabinho? Sim. A gente é diferente, né? O músico é um Você cara sabe que apaixonado, né? o músico tem, na minha visão, 2 tipos de músico. Aquele que gosta, que toca para se divertir, para a família, para os amigos, toca bem, sabe tocar, tem conhecimento, tem bons equipamentos. E tem o músico apaixonado, cara. Entendeu? O músico apaixonado é um cara que ele é apaixonado porque ele sofre. Um músico que ama a música, que vem dentro dele já, ele não consegue nem negar ela. É verdade. Isso Não é? Não, você sabe o que eu estou falando, porque essa paixão aí, ela é insaciável, cara, e o cara fica doente. Eu conversei com um cara outro dia no estúdio, ele foi passear no Chile, ele ficou uma semana passeando lá, mas ele falou, eu tive que comprar um violão, meu. Eu não aguentava mais ficar sem tocar. É verdade. Ele a gente sabe tá de que eu tô falando. Ele vai em outros lugares, aí você vai falar, ele falou, fica ficando tocar doente, meu. A mulher do cara tava, os filhos, tudo junto, o cara comprar o violão, porque começa a se sentir mal, meu, entendeu? Então isso daí é um músico apaixonado. Esse camarada, eu considero ele apaixonado, porque é igual a paixão de Cristo, é sofrimento. Sofrimento. Você vai ter alegria? Vai ter, se tiver sucesso. Eu nunca fui atrás de sucesso, Fabinho. Eu não sei se você é uma pessoa que busca o sucesso. Eu sempre busquei transferir o que eu gosto de coração mesmo para quem está me ouvindo. A não ser que alguma coisa me irrite no lugar e me quebre essa frequência. Eu sempre quis passar para alguém uma emoção que encaixa com a emoção dele. Eu entendo isso. Entendeu? Então, é isso que para mim é a música, entendeu? Por isso que eu nunca, a hora que eu tiver que parar, ela vai me fazer muita falta. Vai fazer muita falta mesmo, isso né? me entristece, mas você tem que entender que chega uma hora que o teu cérebro quer uma coisa, mas o teu dedo já não o corpo dá. O cérebro quer, mas o corpo não acompanha, né? A garganta não dá, o passo não anda, entendeu? Então você tem que ter discernimento disso, que nem o Pelé fez, né? Saber o momento de parar também é importante, né? Exatamente. Bom, a gente falou aí desse momento que você falou até você chegar numa trajetória de que já estava tocando, já estava, né? Eu sei que você fez música para os festivais também, sim, né? Esse é um capítulo enorme aí para falar. Você fez música para festival. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência de estar em festivais e participar deles, que creio que deve ter sido bem difícil até alguns momentos, né? Sim. Porque os festivais, eles eram da canção popular, normalmente feitos por colégios, faculdades, certo? Então, você tinha que ter cuidado com as músicas que fazia, e eu sempre comecei a compor logo depois que eu saí da escola com o professor Batateiro lá, eu comecei a compor. E você tinha que ter cuidado por causa do seu regime da época, né?
inclusive o tipo de música que você tocava. Eu já cheguei a tocar em salão e os militares entrarem lá e obrigar a gente a parar de tocar Para de determinadas tocar, músicas. isso não pode fazer. E algum tipo de vestimento que a gente usava, inocentemente até, porque a gente era novo, não deixava. Aí a gente pegou isso. Então tinha que saber fazer a música. E aí eu Saber colocar A a letra- letra de uma certa forma que ela pudesse sair. e né? que se você quisesse falar alguma coisa, e a gente gostaria de falar alguma coisa, você tinha que saber falar. Tinha que estar ali nas entrelinhas. Ali, né? Tinha que estar em estado então, semi-oculto, né? Eu sempre digo, talvez, dessa diferença que se tem de antigamente para hoje. Nossa. Antigamente a gente tinha que escrever já pensando nisso, Sim. mesmo que fosse uma coisa que fosse contundente, mas não podia estar na cara, tinha que Não. ser subliminar ali. Exatamente. Na situação. Perfeito. E hoje em dia a gente não, esse pudor a gente não precisa ter mais. A gente pode falar o que a gente Você não tem esse quiser. problema. Você é hoje livre para se expressar, mas naquela época não era. Então eu participava de festivais da música popular, conheci muita gente boa, participei do Festival da Erickson, junto com o José Geraldo, ficamos amigos. O José Geraldo ganhou o festival e eu peguei segundo lugar. Ele participou com uma música chamada Memórias de um Idiota às 6 horas da manhã. Ele pegou o primeiro lugar. E eu participei junto com o conjunto nosso na época de Minha Casa Estrada do Pôr do Sol. 4 vozes, arranjado, tudo, mas a música dele encantou e ele disparou. O José Geraldo, a gente ia na casa dele na época, ele ainda não estava ainda no auge, né? Ele tinha um vaso assim na mesinha dele, com flor, ele tirava as flores de dentro, jogava uma garrafa de pinga dentro, exprimia um limão e a gente ficava Ali conversando lá até 4, 5 horas da tarde. eu tive a honra de entrevistar ele. Ele fala que Osasco foi muito importante para ele, porque foi em Osasco que ele deixou o trabalho dele para ser músico de verdade. Foi Osasco, foi a divisão de águas para ele. Conheceu ele por aqui tudo, até fizemos ponta com ele. Eu tive a honra de entrevistar ele. Ele contou essa história para mim. Depois eu vou tentar trazer ele aqui no programa. Pra gente conversar. Traga sim, pô. É muito legal. Bacana. Bom, falamos dessa parte aqui. Esse capítulo é grande. A gente grande. Um dia que a gente vai falar nisso aí, vai falar horas aqui. Mas eu queria falar um pouco também da sua outra área que foi dentro da música, que foi trabalhar na parte de produção. Sim. Gravação e produção, que é a parte de produção de áudio. Você tem um home studio lá, né? Sim. Né? Como é que chama o home studio? Eliabe. O Eliabe. Antigo. E ali você começou a fazer alguns trabalhos de produção. Perfeito. Né? Isso. E como é que começou isso daí? Porque isso deve ter sido também num tempo que era muito mais difícil. Exatamente. Quando a gente foi gravar o disco do Caramanchões, que eu espero um dia você ponha a voz, é um prazer eu vou que eu vou colocar ter. a voz, certo? eu tenho uma... Que a gente, Sou fascinado. A música estava pronta para ir para o Boca Livre, o Boca Livre desmanchou. Era muito caro gravar. Era um dinheiro muito caro. Muito, você não tem não dá para explicar, vou até pular, né? Era inviável, não tinha acesso. Igual o John Lennon falou. Tinha que deixar uma nota preta e não tinha nada. Aí, rapaz, um belo dia, pintou um gravador de rolo Tascam. 8 canais. Está lá no estúdio, acho que eu te mostrei. Eu vi. Aí, eu vendi um telefone que eu estava morando em Sorocaba, que valia uma nota naquela época ter telefone. Valia dinheiro pra caramba. O cara que era um bem, né? Era um bem igual um carro, E eu fui lá e comprei pelo Primeira Mão. Lembra do jornal Primeira Mão? Nossa, lembro. Eu fui lá na casa do cara, ele me mostrou o gravador. 8 canais. 8 canais. Era um. Pelo amor de Deus. 8 canais. Eu olhei aquilo, eu fiquei louco, cara. Eu já era apaixonado, né, Eu falei, vou gravar as músicas eu agora, eu vou mais nesses caras, Nunca mais eu não gravar. E ele falou, te dou de quebra uma fita, que a fita era, e é até hoje, caríssimo, né? 400, 500 pau uma fita para 15 minutos, meia hora no máximo. 8 canais, 3 cabeças. Aqui apaga, aqui leia, aqui grava. No Azimuth. Muito bem. Comprei o gravador e falou, só que tem o seguinte, você tem que levar 2 mesas. Não tinha mesa de LR comandada, que você joga o L e virava o botão, o PAN para a esquerda, joga o R e virava o botão para a direita. Quem gravava com o gravador sabe que tinha que ter. Então eu tinha uma mesa para mandar e outra para reproduzir. Ele falou, você vai precisar. Eu levei 2 mesas do cara, não valia nada, mas eu precisava. Precisava das mesas. Aí eu levei as 2 mesas, o sistema de redução de ruído, bom pra caramba, da Tascam também, e uma fita.
Aí comecei a gravar. Lá em casa, eu fiz um barraco de madeira lá, no fundo da minha casa, e comecei a gravar. Começou a gravar lá. Comecei a gravar lá. Aí o microfone, tinha que comprar um microfone melhor, aí tinha que comprar um pré-amplificador melhor, e eu fui comprando devagarinho, trabalhando na indústria. E tocando também, fazendo freelance com o pessoal do Texas Show, os blues, eu sempre fazia, mas eu trabalhava na indústria, né? Eu sou engenheiro industrial. Eu trabalhei na indústria há 38 anos, entendeu? Então eu não tinha condição de fazer isso aí direto. Eu tive que parar muita coisa. Mas eu tinha grana para comprar isso aí. Eu fui comprando, fui fazendo. Aí apareceu o computador. Eu falei, é igual a inteligência artificial. Eu falei, meu, isso aí não vai dar certo. Computador na música, nego saía rindo quando você falava. Aonde que tem lá? Pô, então me fala onde é que eu não quero nem ir lá. Era gravação de rolo, meu. Aí o computador veio. Aí um dia apareceu a frase, o computador na música, uma amizade, que deu certo. Eu falei, caramba, e deu mesmo, meu. Realmente deu, né? Deu certo. Começou a gravar, mas era assim, né, meu? Quem tinha 128 de memória RAM, ele tinha um supercomputador. Depois, quem tinha 512 de memória RAM, eu tô falando mega, né? Mega, né? Mega. Entendeu? Quem tinha uma tela. Hoje que você que tem Tera aí, não é. Não, esquece. Terra, vai pensar que é a Terra. Não esquece. Aí foi evoluindo o computador. Aí o problema do gravador de rolo é que ele dá muita manutenção e é caro. As borrachas elas enrijecem e as fitas são caras também. Vai perdendo oxidação. Começou a ficar inviável. Aí eu fui pro computador, comecei a compor. Eu tenho muitas músicas gravadas, faço muita produção para outros estúdios, pré-produção, fiz bastante, ainda faço, um pouco menos agora, fiz mais, e pessoas que querem fazer assim, gravação. Assim, atualmente, quais os projetos você está atuando? Atualmente eu estou tocando a banda de blues lá com o pessoal, você conhece lá, o Traveling Band, né? Traveling Band. Toco com o Samuel a parte de MPB, clássicos, né? Toco com o Luciano Lube a parte de músicas do Belchior. O especial do Belchior que você está fazendo, né? O especial do Belchior. E faço os arranjos de composições para cantores, músicos que aparecem lá no estúdio. Precisar fazer um arranjo com você, como é que faz para te encontrar? Aí tem que ligar para minha casa. Ainda tem o telefone fixo? Não. Eu tenho o celular, o fixo eu derrubei agora com a Vivo. Você acertou. Acho que faz uns um mês que eu perdi ele. Você não tem mais. Eu até bobear, eu falo errado aqui o número do meu celular, que eu me confundo. Mas fala pra galera o seu telefone celular aí. 97690-8090. Esse é o meu celular, meu número, né? Quer fazer uns arranjos, quer fazer alguma coisa. O meu Mac deu pau. Eu estou consertando ele, eu não consigo comprar um novo. O novo tá no olho da cara. Tá consertando, eu espero que conserte. Faz desde 2011 que eu estou trabalhando com ele, né? Mas é uma máquina violenta. Tenho bons plugins, bons equipamentos, bons pré-amplificadores e tal. Tem mesmo. Você que quiser conhecer lá, tem bastante coisa legal, né? E é uma mistura do Museu do Áudio. Pode tem muita coisa analógica, tem antiga. Muito analógico. Eu tenho muita válvula lá ainda. Muita coisa valvulada. Né? Que eu amo essas coisas. Eu adoraria voltar. Se eu tivesse grana para consertar o meu gravador de rolo, eu mixava tudo nele. Eu era da época de mixar em 2 canais, fazer o slice lá e colar. Fiz muito isso aí. É mesmo? Vamos fazer aqui a cola agora. Eu tinha o de 8 e tinha o de 2 Akai, para fazer a mixagem. Não, que legal, que legal. Esse é um tempo nostálgico mesmo, né? Esse é nostálgico, né? Mas o que veio agora... Sensacional. Vamos dizer que agora tem Isso aí agora é loucura. Um cara vê isso aí e pensa que a gente tá fazendo café na meia, meu. Tem máquina já. Café na meia. Quando na meia, né? Mas é uma qualidade de som fantástica. O áudio de fita, a compressão de fita imitaram pra caramba, mas não chegaram ainda é uma... Eu mexia no variador, punha a primeira gravação do violão um pouquinho mais lenta.
Ela Ele fica- dava um chorus natural. aquele chorus natural, aquele Bonito, batimento. você ouvia aquele Meu estéreo. querido, vou falar com você que tá em casa. Isso aqui é o que eu tô falando pra vocês sempre. Isso aqui é história de verdade. Foi que eu- O cara fazia na mão. Uma coisa que hoje em dia sim, não tem mais. Não, né? nem na mão. Na época do pêndulo, afiar a faca. O cara fazia na mão, pegava na mão ali pra fazer, que era muito artesanal. E era assim, né? Entendeu? Felizmente melhorou, facilitou muito. Hoje você quer aprender a tocar uma música, você abre o YouTube, né? O cara te ensina os acordes. Você tinha que tirar na orelha, meu. O cara... Eu sou de um tempo pra frente, eu lembro que saía as revistinhas e eu não tinha grana pra comprar, eu ia lá e lia. E chegava em casa e tentava tirar aquilo que eu tinha E aí, lido. às vezes você falava, esse aí acho que tá errado até, né? Você Não essa sabia, informação. não sabia exatamente se estava certo aquilo, mas era o norte que a gente tinha. Mas é assim que aprende, viu, Fabinho? Por isso que eu falo, quem estiver ouvindo aí que tá começando, vocês têm tudo na mão, rapaz. Olha. Assim, nossa, o papo é voando, né? Tá acabando, voando, né? Aqui é muito rápido. Primeiro, eu quero agradecer muito a sua presença de estar aqui. Eu vou chamar você mais uma vez, a gente só falar dessa parte técnica. Legal. Né? Que eu quero me aprofundar mais nessa parte técnica, desde a parte analógica para digital, que você pegou toda essa transição. Queria que você viesse conversar só sobre isso. Beleza, né? um prazer. Eu queria ver. Somos amigos, eu quero trazer né, então. Isso é parceiro. Você é parceiro demais. Entendeu? Mas até eu queria. onde Deus permitir, eu puder ir, eu tô lá. Eu queria trazer você e mais alguns outros que passaram por essa transição pra gente Fazer ter esse bate-bola entre a gente aqui, trocar essa ideia, né? Mas antes de terminar, eu queria que você falasse para essa galera que tá começando, o cara que tá começando na música, né? Meus 14 anos? Lá no começo, lá. Dê a sua dica para ele. O que um cara que está começando hoje precisa, ou dê uma dica para esse cara que está começando. Bom, eu vou falar aí, Fabinho, mais voltado para a parte de cordas, que é como eu comecei, certo? Eu não sou tecladista nem nada. Então, quem vai começar com violão, guitarra, bandolim, banjo, essas coisas todas, que eu tenho uma certa experiência, o primeiro problema que você vai ter que passar é criar o calo no dedo, porque sem o calo do dedo você vai bater o violão, vai parecer um tamborim com couro velho pendurado. Vai dar um desânimo. Então você vai ter que sofrer, bater as cordas, talvez começar com nylon. Os professores vão orientar vocês nesse sentido. Isso daí, a primeira coisa que dá é a vontade de parar. Se você for do músico que gosta, talvez você não pare. Se você for um apaixonado, você não vai parar. Isso é sensacional. Daí pra frente, tudo que eu falar é menos do que eu falei agora. Se você for apaixonado, vai sangrar o dedo, teu pai não vai poder te comprar o instrumento, mas você não vai parar. Uma dica, pegou a mensagem aí? Essa dica aí é a melhor. Né? Por isso que eu falei disso no começo, né? Eu falei entre amor e paixão. Amor é namoro. Paixão é vida eterna, velho. Pegou a visão? Pegou a visão? Então você que está em casa aí, ó, Tuca Rossetti aqui, dando aqui o seu depoimento, que para mim foi sensacional. Tuca, valeu. Eu quero agradecer a sua presença. Quer passar novamente aí seu contato? Quem quiser falar, ver os seus trabalhos aí, como é que... Os meus trabalhos, os últimos, até você sabe disso, eu tenho gravado bastante coisa com o Márcio Fly. O Márcio Fly, eu identifiquei ele um compositor bom. Então tem muita coisa no YouTube, músicas do Márcio Fly e músicas minhas que nós gravamos também. Certo? Tem bastante. Procura Márcio Fly FLY. Inclusive, ele está com uma boa oportunidade agora de um artista famoso gravar ele aí. Que ele não me autorizou ainda eu passar. Ele conversou comigo essa semana, eu vou trazer ele aqui para ele contar essa história. Então, ele não me autorizou, eu vou deixar quieto como surpresa, mas ele está. Então, procurem lá, Márcio Fly, vai ter muito trabalho. E o telefone, novamente? 97690 8090. Vamos repetir aí, 97690 8090. Isso aí. Não me venha com trote, hein, meu? Velho de trote cai do cavalo. Galera, quero agradecer você de casa que assiste Na Mira do Som.
Queria dizer que foi uma honra muito grande ter você aqui, Tuca. Obrigado. São um cara uma inspiração para muita gente e para mim, Obrigado. muito mais. Né? Eu sou um fã de verdade Legal. e conte comigo sempre. Tá? Sim, Esse sim, espaço sim. aqui é seu. Legal. Né? O dia que você precisar, esse espaço aqui é seu. Tá bom? Bom, você que tá em casa aí, curtiu? Semana que vem tem mais. Com gente aqui, esse aqui foi o Na Beira do Som. Até semana que vem.